A gente vai começar o evento agora e eu gostaria de primeiro testar o áudio com vocês. A gente tem um chat aqui e para que a gente tenha certeza que está todo mundo escutando bem, por favor, escrevam lá para a gente se está todo mundo me escutando bem. Áudio excelente, o pessoal ali falando que o áudio está muito bom. Henrique, você pode testar o seu áudio aí também, por favor, para a gente ver se o seu está funcionando. Bom dia, pessoal. Se estiverem me escutando também, por favor, puderem colocar um okzinho no chat, por gentileza. Perfeito. Vamos lá. Parece que está todo mundo escutando. Sim, acho Todo que mundo tá escuta o ok. Henrique, todo mundo me escuta. Ótimo, o áudio está ok. Pessoal, a gente vai aguardar aqui 5 minutinhos antes de começar para que todo mundo chegue, tá? Alguém que esteja atrasado não perca o começo. Mas já aproveitando esses primeiros minutos, só dar algumas instruções aí para vocês. É importante essa questão do áudio, tá? Às vezes o áudio corta, às vezes ele abaixa muito. Então, se acontecer isso, por favor, coloque aí no chat que a gente vai ajustando, tá? Qualquer barulho, alguma questão que vocês não estão escutando, fale com a gente, tá? Que aí a gente já vai ajustando aqui na parte técnica, ok? Outra coisa importante, a gente vai abrir ao final para uns 5, 10 minutos de pergunta. Vocês não precisam deixar as perguntas para o final, não, tá? Quem quiser pode colocar a pergunta no chat. Ao final a gente vai voltar nas perguntas e responder. É importante que a gente deixe ao final, porque daí a gente pode repassar as perguntas mais abrangentes, que sejam de interesse de mais pessoas, e a gente pode cobrir outros tópicos que, porventura, a gente não tenha coberto durante a apresentação. Tá? Então, a Sabrina falou que está ok, José Renato também está ok, está ouvindo bem. Então vamos dar só mais uns 3 minutinhos aí e a gente começa com todo mundo, ok? José Renato respondendo a sua pergunta aqui no chat. Acho que aproximadamente 1 hora a gente vai tentar fechar, tá, a apresentação. Como é que é, Henrique? O José Renato perguntou no chat aqui até que horas a gente vai com a apresentação. Tá? Isso, é 1 hora de Mais apresentação, ou tá, menos. José Renato? Aí ao final a gente faz alguns minutinhos de perguntas e respostas. Então, deem pra gente só alguns minutinhos aí para que a gente possa começar. Todo mundo já entrou, já tá funcionando. Agora é só aguardar. A Andressa. Oi, Andressa, tudo bem? A Andressa é nossa cliente, é sempre muito bom tê-la aqui. Nossa frequentadora assídua aqui de alguns webinars e nossa cliente também. Sim, Andressa, será gravado e compartilhado, tá? Posteriormente, a gente já está gravando o webinar e depois a gente envia para todos os participantes, ok? Fábio Souza também, tá, Fábio? Os slides serão compartilhados com vocês depois. A propósito, todo mundo vê a minha tela? Todo mundo vê a apresentação? Ótimo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, porque daí quem entrar daqui para frente já pega o webinar em andamento, tá? Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje o tópico do webinar será o que a gente chama, o que é chamado comumente de Delaware Flip, mas nada mais é do que uma reestruturação societária em que a controladora passa a ser uma empresa americana e o principal objetivo disso é transformar a holding, tá? A controladora numa operação que seja mais atraente para investidores externos. Tá? Comumente chamado de Delaware Flip, porque na grande maioria das vezes é feito dentro do estado de Delaware, passa-se a criar uma empresa incorporada, né, aberta em Delaware, não necessariamente tem que ser sempre em Delaware, ok? Mas é uma reestruturação societária com esse objetivo. Tá? A gente vai passar por todas as partes
tanto a estratégia de negócios, quanto de captação, quanto os aspectos tributários, societários, de mão de obra, aspectos operacionais dessa reestruturação. A gente dividiu esse webinar em 2 grandes blocos. Eu vou falar grande parte aqui da primeira metade, levando vocês a gente discutir aqui o como fazer, tá? Quais são os aspectos societários e aspectos jurídicos disso. Então eu vou com vocês até a primeira meia hora e depois quem começa ao final, né, na segunda parte do webinar, é o Henrique. O Henrique é o nosso consultor tributário para Estados Unidos também. E aí o Henrique vai falar sobre a tributação pós-flip, ou seja, eu demonstro como fazer e o que fazer, por que fazer, e o Henrique vai depois falar conosco sobre a tributação pós-flip, ok? Vamos lá, quem tiver pergunta vai escrevendo aqui no chat, tá? De novo, se tiver algum problema de áudio, nos informe. Quem é a Drummond, o que a gente faz para contextualizar um pouco vocês aí? Nós somos uma consultoria especializada entre Brasil e Estados Unidos, esse é o nosso nicho de mercado. Nós somos advogados e contadores certificados nos 2 países. Eu, especificamente, sou advogado no Brasil e Estados Unidos, e eu lidero a parte jurídica da Drummond. A Drummond tem aí 4 grandes braços, tá? A contabilidade e o tributário, aí faz toda a parte de consolidação e etc, tá? Da internacionalização da empresa. A parte jurídica, que aí eu lidero, que aí a gente entra nos aspectos societários, as aberturas das empresas, registro de marca, aspecto imigratório também, de internacionalizar para os Estados Unidos e etc. Temos um braço de consultoria e de ventures, que é a parte de investimentos e etc. Ok? Nós estamos onde a gente está localizado. Temos escritórios nesses locais aí, tá? Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Hoje, especificamente, eu estou falando de Belo Horizonte, o Henrique está falando de Miami. Tá? Então, é uma equipe sempre muito integrada, cada hora em um lugar, mas a equipe física em todos esses lugares, ok? Aptos aí a atender os clientes, tanto Brasil quanto Estados Unidos. Onde que a gente está posicionando esse webinar e com quais parceiros? Com a Softex, que é nosso parceiro de longa data. Eu quero aí agradecer o apoio da Sabrina e do Guilherme, né? Sabrina, muito obrigado por mais esse apoio aqui no evento. A Sabrina dá todo o apoio da Softex com a divulgação e etc. E também na solicitação dos tópicos, a Sabrina é sempre uma pessoa que vem para a gente com o que o mercado está querendo saber. E a gente tem sempre muito prazer de trazer ao mercado esse tipo de informação. Ok? Sabrina, muito obrigado a você, ao pessoal da Apex também, tá, que está sempre aí trabalhando em conjunto para a expansão das empresas brasileiras e fortalecimento das empresas brasileiras. Né? Vamos lá, então vamos começar o que é o Delaware Flip, tá? O conceito, as vantagens e os desafios. Aqui nesse slide eu vou passar em linhas gerais e depois a gente vai descer os detalhes, tá? Conceitualmente, aquilo que eu já adiantei para vocês. O que ocorre é que você faz uma reestruturação societária, ao final da qual a empresa controladora é uma empresa americana, tá? Tendo a empresa brasileira como uma subsidiária integral, e a operação, ok, continua no Brasil. Tá? O Delaware Flip, propriamente dito, ele não pressupõe a internacionalização da operação brasileira, tá? Ou a ida dos funcionários para os Estados Unidos, ou a redução da atividade no Brasil, não, nada disso. A reestruturação do Delaware Flip, ele pressupõe a reestruturação societária, ok? De forma que o controle seja levado aos Estados Unidos, e o controle estando nos Estados Unidos, a governança societária, tá? A governança corporativa, ela fica muito mais atraente para o investidor externo, que quer estar junto com o acionista brasileiro, numa jurisdição que ele conhece, com as leis que ele conhece, com os instrumentos que ele tem mais familiaridade. Tá? Quais são as vantagens que a gente vê para essas empresas e que os nossos clientes sempre nos colocam e a gente vê na prática? Primeiro e mais importante, captação de investidores. Tá? A gente sabe que o mercado de private equity, de seed investors, de angel investors e etc., ele é muito mais robusto nos Estados Unidos e o apetite para o risco hoje nos Estados Unidos é maior do que no Brasil. Então não é à toa que as empresas brasileiras elas buscam um investidor internacional, tá? Um investidor externo, para captar e fomentar a operação brasileira e a expansão. Tá?
esse investimento ele vem para fortalecer a operação brasileira, expandir a operação brasileira e também expandir a operação internacionalmente. Então não é raro a gente ver, logo após o flip, os investidores entrarem e aí a empresa ir internacionalizando a operação, estabelecendo em países da América Latina, estabelecendo operação nos Estados Unidos também, tá? Então os investidores entram e fomentam a operação como um todo em todos os lugares. Okay? Esse é o grande objetivo, a principal vantagem da captação dos investidores. Segundo, acesso ao mercado. Tá? No momento que você estabelece a operação americana, ela pode servir como uma holding pura, simplesmente holding, não operar, mas ela pode também operar, ok? E aí a gente pode criar estruturas mais complexas para essa operação. E aí você tem o acesso ao mercado americano. Também muito comum que a empresa, uma vez já estabelecida nos Estados Unidos, com o investidor americano, ela comece a operar nos Estados Unidos ganhando acesso a esse mercado. Tá? Estando nos Estados Unidos, também há um grande ganho na ampliação da mão de obra. Você tem acesso à mão de obra americana e à manutenção da mão de obra brasileira. Quer dizer, é um capital que entra para fomentar a mão de obra brasileira que permanece no Brasil. Tá? É até uma das estruturas mais usadas, porque você tem um ganho aí de eficiência e de custo na mão de obra brasileira que passa, então, a prestar serviço para uma estrutura global. E amplia o mercado para captar essa mão de obra americana também, que vai trabalhar a quatro mãos com a mão de obra brasileira no desenvolvimento do produto e etc. Tá? E quarta grande vantagem é a criação de uma plataforma global. Tá? A partir dali, você expande para o mundo como um todo. Tá? Então a gente vê isso também como um objetivo do empresário, que ele tenha uma plataforma que ele possa não só operar no Brasil, mas operar em vários países do mundo, consolidando o resultado nos Estados Unidos, tá? Que é onde o investidor e os sócios existentes, né, os fundadores, vão estar localizados, tá? Vão estar societariamente estabelecidos, não necessariamente fisicamente, tá? A gente vai ver aí para frente que estar societariamente estabelecido nos Estados Unidos não quer dizer que essas pessoas estarão fisicamente nos Estados Unidos, nem estarão tributariamente tratados como residentes fiscais americanos, e o Henrique vai passar por isso lá na frente, ok? Quais são os desafios? Como vocês devem imaginar, tributários, societários e burocráticos em geral, principalmente a parte imigratória. Dentro do burocrático, eu estou listando aqui parte imigratória, quando há necessidade de transferência de um executivo, tá? E a parte de junta comercial, papelada em geral, que infelizmente às vezes trava o processo e a gente tem que ter sempre cuidado quanto a isso, não menosprezar a papelada para fazer isso acontecer, ok? Já tem algumas dúvidas aqui, algumas perguntas e depois a gente repassa lá ao final, ok? Pessoal, vamos falar um pouco então do processo. O que acontece, tá? A mecânica disso. E aí talvez até já responda algumas perguntas aí. Antes, a empresa brasileira está estabelecida no Brasil como uma SAO limitada, tá vendo? E a relação é toda interna, toda dentro do Brasil. Então você tem os sócios, A, B e C, aqui em cima, tá? Que são sócios de uma empresa SAO limitada. E aí eu vou tratar um pouco, junto com o Henrique, do aspecto tributário de ser uma SAO ou ser uma limitada depois do flip. Tá? Então você tem uma empresa SAO limitada, na grande parte das vezes, quando a empresa já está um pouco mais elaborada, já tem angel investors, já teve algum round de financiamento, ela já é uma SA para acomodar as estruturas de governança mais complexas que esses investidores profissionais, institucionais requerem. E aí, aqui embaixo, obviamente, a relação operacional da empresa. A empresa se relaciona com seus clientes, com seus prestadores de serviços, com seus fornecedores dentro do Brasil. Prestadores de serviços aqui é muito comum também no mundo da tecnologia, a gente tem alguns prestadores de serviços externos, como desenvolvedores, etc. Essas pessoas geralmente têm suas próprias empresas e vão colaborando com a empresa, com a SA ou a limitada, ok? Essa é a foto antes, tá? O que a gente faz? A gente vai, então, criar uma controladora americana em cima da XYZ Tecnologia SA Limitada. Ela vai, então, ser uma operação, ela vai ser uma empresa americana e acima dela os sócios.
Então imaginem, e a gente vai para o próximo slide, vocês vão ver isso acontecer. Imagina que aqui, entre o sócio e a XYZ Tecnologia, nós vamos inserir uma empresa americana. Tá? Vamos lá então agora para o próximo slide, para vocês poderem ter a visualização aqui do que acontece no depois. Agora sumiu aqui minha tela, só um minutinho. Pronto, voltou. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Todo mundo vê minha tela novamente? Porque eu fiquei sem ela aqui rapidinho. Se todo mundo tiver ok aí. Ótimo, vamos lá. Pessoal, olha aí o depois. Tá? Parece simples, tá? E a foto é simples mesmo. O mais complexo aqui é operacionalizar isso. Mas a estrutura pós-flip é simples assim. Tá? É lógico, gente, que tem algumas estruturas mais elaboradas do que isso. Criam-se outras holdings, criam empresas irmãs aqui, a limitada, para que operem nos Estados Unidos, etc. Mas vamos focar no básico, tá? E depois a gente pode falar de algumas alternativas a isso aqui, dependendo do apetite do investidor. A estrutura básica é essa. Como eu te falei, aqui a gente coloca a empresa americana, tá? E os sócios, tanto brasileiro quanto americanos, quanto terceiros países, eles sobem para ser sócios da empresa americana. Ok? Algumas particularidades desse slide aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês estão vendo aqui que é uma Inc., tá vendo? XYZ Technologies Inc. ou Corp. Tá? Eu poderia colocar Corp aqui ou Inc., que é a designação das empresas que são equivalentes à SA brasileira. Tá? Empresas por ação. Tá? E não é uma LLC. Tá? Poderia ser uma LLC? Poderia ser uma LLC. Mas há uma razão pela qual, na grande maioria das vezes, o que se faz é como uma Inc. ou uma Corp, que é a estrutura societária equivalente à sociedade, à SA brasileira. Tá? Qual é essa particularidade? Pessoal, lembra que a gente falou que lá o principal objetivo é a captação de investidores? Pois é, o investidor quer entrar numa estrutura que é apropriada para a governança corporativa que ele quer ter. E essa estrutura americana é a Corp. Tá? Então, a LLC te dá flexibilidade, ok? Ela dá uma flexibilidade tributária muito interessante, mas na grande maioria das vezes ela não é utilizada nesse tipo de estrutura. A empresa mais utilizada é uma corporation, por alguns aspectos tributários, tá? Mas principalmente por razões societárias, ok? Outra particularidade, não sei se vocês notaram, é essa questão aqui, ó, XYZ. Lembra que antes a gente tinha SA ou limitada? Agora a gente vai ter, na grande maioria das vezes, tá, 99% dos casos, nós vamos ter uma limitada aqui. E isso, então, faz parte, se você é uma SA, dentro do processo de flip, vai fazer parte dele transformar, tá, a SA em uma limitada. Isso é um processo que ocorre na junta comercial do estado de origem da empresa brasileira, que é o processo de transformação de SA em limitada. Por que isso? Vocês devem estar se perguntando, pô, mas eu tinha uma SA, você acabou de falar que ela existia como SA para acomodar os interesses dos investidores brasileiros que estavam na SA. Correto. Lembrem-se que agora eles não estão mais aqui na limitada, portanto a estrutura de SA do ponto de vista societário não interessa mais para eles. Eles subiram, ok? Eles subiram para acima da Corp. Então, do ponto de vista societário, a vantagem de ser uma SA não existe mais, ok? Então, essa governança não está mais no Brasil, a governança está nos Estados Unidos, ok? Bom, não havendo mais a necessidade de ser uma SA, por que então ser uma limitada? Porque para fins tributários americanos, tá, a limitada ela pode ser tratada como disregarded, como o que a gente chama, num processo chamado de check the box. O que isso faz? Isso faz com que os resultados da limitada subam todos para a Inc., evitando a bitributação nos Estados Unidos. Ok? Essa tributação favorecida, por assim dizer, esse check the box, ele não pode ser feito na SA. Então, por isso que ele precisa ser feito na limitada, por isso que grande parte das vezes o processo vai incluir a transformação de SA em limitada. Ok? Pessoal, agora vamos focar nesses dotted lines aqui que a gente colocou, porque eles demonstram algumas facilidades e flexibilidade operacional.
Quando eu faço o flip, quer dizer que eu vou mandar os meus clientes embora, os meus prestadores de serviço embora, os meus funcionários brasileiros embora, os meus fornecedores embora? Claro que não. Pelo contrário, o aporte é feito, na grande maioria das vezes, para fomentar ainda mais a operação brasileira, tá? Só que você ganha também flexibilidade. Eu tendo uma empresa americana, eu consigo fazer as contratações, alguns pagamentos, algumas prestações de serviço diretamente para ela e por ela, tá? Então a gente consegue ter a flexibilidade de fazer contratações de clientes, prestadores de serviços, etc., mediante a empresa americana. É lógico que isso aqui tem impactos tributários, tá? E é preciso fazer os encontros de conta e a documentação das relações entre essas duas empresas, que a gente vai falar lá na frente sobre os aspectos societários relevantes, ok? Visualizaram? Isso aí está claro para todo mundo, a estrutura pós é essa, tá? Então essa é a foto do resultado final. Agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios de como chegar até esse resultado final, ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok, a gente vai repassar tudo lá. A LLC não recebe, somente a INC pode receber sócio. Não, Paulo, a gente vai chegar lá e a gente responde. A LLC também, não é só a INC que pode receber esses sócios, não. Vamos lá. Pessoal, quais são os aspectos societários relevantes? E a gente vai falar aí de considerações, tanto societárias como tributárias, como outras operacionais. Os principais aspectos societários relevantes são esses que eu listei aí. O acordo de acionistas é sempre um ponto sensível. Na grande maioria das vezes você já tem sócios no Brasil, tá, que estão num acordo de acionistas. Esse acordo de acionistas tem que ser então trazido para a jurisdição americana, adaptado para a jurisdição americana, obviamente, e você vai ter, na grande parte das vezes também, a entrada de um novo investidor que vai revisar isso e a gente precisa trabalhar nessa adaptação do acordo, ok? Direitos e preferências às classes de ações. Tá? Vamos criar classes de ações para o novo investidor que está chegando. Então você pode ter o Common Stock, o Preferred Stock, e aí com classes diversas, dando preferências das mais diversas para os sócios existentes, os fundadores, o novo investidor americano, os novos fundos, tá? E os angel investors ou private equity investors brasileiros que foram então migrados para os Estados Unidos, ok? Outro aspecto extremamente relevante é a própria governança em si, tá? Você vai ter aí estruturas mais elaboradas, muito provavelmente. Então, a estrutura brasileira que existia num certo nível de complexidade, no mais das vezes vai ficar mais complexo quando passar para a jurisdição americana, tá? Pedro, eu escuto. Oi? Desculpa te cortar. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Aqui quem fala é a Maria Eduardo, o pessoal aqui do áudio, o pessoal aqui do nossa audiência está reclamando um pouquinho do áudio. Você consegue Meu áudio? falar um pouquinho? Isso, ele está picotando. Você consegue falar um pouquinho mais distante do microfone, por favor? Tá, vou falar e o pessoal me fala se está funcionando, ok? Vejam se melhora aí. O Fábio está falando que tem muito ruído. Parece que o microfone pode estar muito perto. Eu estou tentando resolver na parte técnica, mas o que eu pude fazer eu já fiz e não resolveu ainda. Então pode ser pode ser algo físico, ok? Beleza, vamos lá. Eu vou ajustar aqui e vão falando se melhorou, tá bom? Obrigado, pessoal. O próximo ponto aqui é a gestão e a imigração, tá? É preciso estabelecer a operação no dia a dia nos Estados Unidos? É preciso transferir um executivo para isso? Não é absolutamente necessário. Agora, se você vai efetivamente operar nos Estados Unidos, vender, desenvolver o produto, o serviço e acessar o mercado americano, também na grande maioria das vezes você vai transferir um executivo para liderar essa nova operação, tá? Aí nesse caso você vai ter um flip tanto do ponto de vista societário, quanto o efetivo estabelecimento de uma operação americana. Nesses casos, você vai ter a transferência de executivo, tá? Na grande parte das vezes, num visto chamado visto L1, tá? Que é o visto de transferência de executivos ou gerentes para abrir a empresa americana. E aí existem alguns pontos extremamente relevantes, tá? Para a obtenção desse visto, como o relacionamento entre as empresas, o plano de negócio,
o grau de criação de emprego nos Estados Unidos para viabilizar essa transferência, etc. Tá? O último ponto muito importante que a gente tem que estar sempre atento é a relação entre as duas companhias. Tá? Eu vou voltar aqui, é o relacionamento intercompany, vou voltar no slide anterior para vocês visualizarem. Pessoal, no momento que isso é estabelecido, a empresa brasileira continua operando. Tá? A empresa americana ou ela passa a operar ou ela é apenas uma holding pura. Quando ela passa a operar, a relação entre essas duas empresas existe em vários aspectos. Tá? Você tem prestação de serviço entre elas, você tem, às vezes, cessão de intangível, cessão para que ela revenda o software, por exemplo. Tá? E tudo isso precisa ser documentado. Tá? Então tenham isso em mente, porque elas não podem operar ao bel prazer, estabelecendo o preço entre elas de forma aleatória. Tem diversas regulamentações tributárias que incidem aqui, chamadas de regulamentações de preço de transferência. Tá? A relação intercompany precisa ser documentada, tá? E feita a valor de mercado, para que não exista nenhuma fraude aqui, nenhuma evasão tributária em razão dessas relações, ok? Esses são os aspectos societários. Deixa eu passar aqui para algumas considerações operacionais. Bom, visualizamos o que é, como fazer do ponto de vista social, vários pontos mais importantes. E agora, e as considerações práticas do dia a dia dessa empresa? Né? Vocês devem estar se perguntando, pô, a gente falou de Delaware, mas eu vou operar em Delaware? Não necessariamente, e também na grande maioria das vezes, eu diria 99,9% das vezes, as empresas não operam em Delaware, a operação não está lá. Por que então é feito em Delaware? Primeiro, familiaridade pelos investidores, tá? Facilidade da legislação, rapidez. Tá? É possível fazer qualquer alteração no estado de Delaware em questão de horas. Tá? Isso não é tão simples e tão fácil em outros estados. Estado de incorporação versus estado de atuação. Essa incorporação aqui está sendo utilizada esse termo no sentido americano de abertura da empresa, e não necessariamente no sentido brasileiro de incorporação societária brasileira. Tá? Então, estado de abertura, onde você está, versus estado de atuação. Onde que essas empresas operam na grande maioria das vezes? Diversos estados. Tá? A empresa operacional pode estar na Califórnia, no Texas, em Massachusetts, Nova York, Flórida, onde vocês bem entenderem. Obviamente que tem que ser feitos alguns registros em cada estado, vai atuar no estado, vai ter incidência tributária nesses estados, etc. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que onde vocês vão atuar não necessariamente depende de onde vocês estão abertos. Tá? A própria Softex e a Apex têm presença, né, na Flórida, na Califórnia, estão aptos a receberem vocês nesses estados. A Drummond está na Flórida, em Boston, em Nova York, tá? Então a gente opera com essas empresas nesses locais e elas estão incorporadas, abertas em Delaware, ok? Alguns aspectos para vocês entenderem onde então atuar. Custos, estrutura, logística e a operação em si. Pô, eu quero estabelecer na Califórnia ou quero estabelecer na Flórida? Bom, a Califórnia tem diversas vantagens e pode ter desvantagens. A Flórida tem diversas vantagens e pode ter algumas desvantagens. Algumas que eu quero passar para vocês aqui em linhas gerais, para que vocês tenham um pouco da nossa experiência aí assessorando tanta gente que já fez isso e fazendo isso com os clientes. A Califórnia, em regra, vai te dar um acesso a investidores, a parceiros muito interessante, muito bom. Então, estar na Califórnia vai te dar acesso a aceleradoras, a investidores institucionais. Então, as empresas optam por essas razões. Por outro lado, a logística de operar da Califórnia com o Brasil é mais complicada. Né? Tem uma questão de fuso horário em determinada época do ano. Estamos a 6 horas de diferença entre a Califórnia e o Brasil. Tem a questão de viagens, obviamente. E isso tudo pesa para a Costa Leste. E aí a Costa Leste você tem opções as mais diversas e cada estado tem o seu perfil. Né? Massachusetts, por exemplo, a gente atua com várias empresas brasileiras de biotech que optam por estabelecer em Massachusetts, na região de Boston, e a gente dá todo o apoio lá também. Tá bom? O intangível e desenvolvimento. Onde fica o intangível e onde fica o desenvolvimento? Tá? Vai depender da negociação com os sócios, a questão do intangível.
Na grande maioria das vezes, os investidores querem que você faça a transferência do intangível para a operação americana, tá? Coloque ele na holding, porque ele é o principal ativo da empresa, tá? E ele quer ter acesso e controle direto ao invés de estar numa subsidiária integral brasileira sobre os riscos brasileiros. O desenvolvimento do produto, do serviço, pode ficar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou num país ou num terceiro país. Na grande parte das vezes, e é o que a gente recomenda, o desenvolvimento permanece no Brasil, com a mão de obra brasileira, com os empregos brasileiros. Tá? O brasileiro tem, nessa área de tecnologia, tem uma mão de obra muito, muito boa e tem toda a capacidade de manutenção desses empregos e promoção da expansão da mão de obra brasileira. Tá? Então, essas são algumas coisas para vocês considerarem quando escolherem onde atuar, tá? E como atuar. Ok? Vamos passar aqui para os aspectos tributários. E aqui, pessoal, é o calcanhar de Aquiles aqui, é a pedra no sapato, por assim dizer. Tá? Do ponto de vista tributário americano, tem alguns potenciais riscos tributários que são plenamente gerenciáveis. Então, eu quero focar aqui como que isso é visto do ponto de vista brasileiro. Tá? Primeira coisa, tem incidência de IOF certamente, aqui não há discussão. Ok? Incide IOF nessa transação. A operação é tecnicamente chamada como Conferência Internacional de Ações, porque você envia ações e recebe ações. Então o Banco Central vê isso como uma operação de entrada e saída. E qual que é a base de cálculo para o IOF? Tem que ser feito um laudo de avaliação independente da sua empresa. Tá? E o IOF vai incidir sobre esse valor apurado no laudo de avaliação. Imposto de renda brasileiro, incide ou não incide? Antes da gente passar a bola para o Henrique vai falar da parte americana da tributação pós-flip. Grande pergunta, tá? Não existe uma posição firme, tá? Do CARF e dos tribunais, tá? Sobre a incidência ou não de ganho de capital sobre essa operação, tá? Alguns vão dizer que existe, porque você troca as ações da empresa brasileira, que no seu imposto de renda estava a X, você troca por ações da empresa americana, que vão estar a X mais Y, e sobre esse Y incide ganho de capital. Essa é uma das posições. A outra posição advoga que não existe ganho de capital, porque existem vários argumentos, obviamente, mas o principal deles é que a pessoa física, principalmente, está no regime de caixa, e aí na troca ele não tem ganho efetivamente. Existem formas de mitigar esse risco? Existe. Tá? Na grande maioria das vezes é possível fazer essa operação sem incidência de ganho de capital, mas é sempre um risco. E é importante que vocês saibam que existe a discussão e você vai estar aí navegando numa área cinzenta. Mas a nossa posição aqui é de que existem bons argumentos e existem até decisões bem claras de que não incide ganho de capital, embora algumas outras opiniões vão falar que sim, ok? Então deixem isso como ponto de atenção e, portanto, o planejamento tributário dessa operação é fundamental, tá? É preciso fazer essa operação olhando todos os aspectos relevantes que a gente conversou aqui, o societário, o tributário, o operacional, tá? Onde vocês vão atuar e etc, ok? E em algumas das vezes o imigratório, caso você tenha que transferir o executivo, ok? Pessoal, deixa eu passar aqui então para a tributação pós-flip, tá? Aqui o Henrique vai entrar, eu vou bater bola com ele aqui. E aqui já é a foto, já é o tributário após a operação. Então falamos dos riscos, falamos como fazer, ok. Feito, o que incide? O que vai ser a minha vida pós-flip e qual é a tributação americana dessa operação aqui? Lembrem-se, a tributação brasileira continua a mesma sobre a operação brasileira. Tá? Se você está no simples, no presumido, no real, isso não vai alterar. A operação brasileira continua sendo tributada no Brasil, ok? A operação como um todo, a estrutura toda, vai sofrer uma tributação americana, de acordo com o que a gente vai falar aqui. Henrique, fique à vontade aí, passo a bola para você e vou conversando com você aqui nisso, tá bom? Pode controlar os slides, inclusive. Aí. Tá bom, obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Se estiverem me escutando mal, tiver algum problema de áudio, já avisa, tá? Que a gente vai tentando ajustar aqui. Mas vamos lá. Vamos começar a falar um pouco, então, da parte tributária, tá? Pós-flip.
Primeira coisa, tá, que é importante entender é a tal da residência fiscal americana. Tá? Assim como no Brasil, o indivíduo residente fiscal americano ele faz a sua declaração de renda global. Tá? Isso quer dizer que, por exemplo, se você é um brasileiro, vem para os Estados Unidos, vira residente fiscal americano, tá? Você tem que declarar toda a sua renda global. Então, se eu recebo dividendos no Brasil, se eu tenho ganho de capital no Brasil, tudo entra na minha declaração americana. Tá? Eu passo a ter uma obrigação com o fisco americano. Aí vem a pergunta, como é que eu me torno um residente fiscal americano? Tá? Tem duas maneiras. A primeira é pelo Green Card, tá? Então, se você tem, às vezes até a sorte, né? É bom, as pessoas que vêm para cá conseguem o Green Card, é uma boa notícia, mas você passa a ter que fazer a sua declaração como residente fiscal americano, tá? A segunda opção, a segunda maneira que você pode se tornar um residente fiscal americano é o chamado Substantial Presence Test. Tá? A gente coloca ali SPT Test. Tá? O que seria isso? Você faz um cálculo do número de dias. Tá? Muitos de vocês já devem ter escutado, não posso ficar mais de 183 dias no ano. Não é só no ano. Tá? O cálculo é o seguinte, você vai pegar 1/6 dos dias do ano retrasado, tá? 1/3 dos dias do ano passado e todos os dias do ano corrente. Se você fizer esse cálculo e passar de 183 dias, você já é considerado um residente fiscal americano no ano corrente. Tá? Então, não é somente os 183 dias do ano corrente. Você tem que pegar, voltar nos anos anteriores e fazer esse cálculo também. Tá? Mudando um pouquinho, o foco, quero focar bastante em falar na tributação do não residente, tá? Que são, nesse caso, do Delaware Flip, às vezes os sócios estão no Brasil, ainda não vieram para cá, tem a opção de vir, mas enquanto não vieram, essa é uma preocupação. Como que o não residente fiscal americano, tá? Que serão os residentes fiscais brasileiros, eles seriam tributados, tá? O que geraria, qual que seria o fato gerador nos Estados Unidos para gerar uma tributação para esses indivíduos, tá? O primeiro conceito se chama Effectively Connected Income, tá? O que é isso? É uma renda que está conectada a uma pessoa ou uma entidade envolvida em negócios ou comércio nos Estados Unidos. E essa renda, que a gente pode chamar que é uma renda ativa, tá? Ela é tributada conforme a tabela progressiva dos Estados Unidos para indivíduos, tá? Que hoje vai de 10% a 37%. Se essa renda não é Effectively Connected Income, a gente fala que ela automaticamente vai ser uma renda FDAP. O que é isso? É uma renda que a gente fala que ela é Fixed, Determinable, Annual ou Periodical. Traduzindo para o português, basicamente uma renda que a gente sabe que ela é fixa, ou seja, a gente já se conhece o valor antes do pagamento, tá? Do que você vai receber, e ela é determinável, ou seja, você já sabe a base de cálculo do valor a ser recebido, tá? Exemplos de rendas FDAP, que a gente pode chamar de são rendas passivas, são juros, dividendos, aluguéis, royalties, tá? Qual que é a tributação dessa renda passiva? A tributação dela é em 30% fixo. Tá? Então, o não residente pode ter duas tributações. Se a renda for effectively connected, cai na tabela progressiva, que vai de 10% a 37%. E se for uma renda FDAP, que são juros, dividendos, etc., a taxa vai ser 30% fixo. Tá? Vamos passar para o próximo slide aqui. Henrique, antes de você ir para o próximo slide, deixa eu voltar um pouquinho naquele slide lá da foto do pós-flip para o pessoal entender aqui a importância do primeiro tópico. O Henrique focou bastante em determinar se você é ou não é fiscal americano, tá? Por quê, pessoal? Vamos voltar aqui. Os 3 sócios que agora, antes eram sócios da brasileira e agora são sócios da americana, eles têm aqui, tá? A tributação deles vai depender do status de residente fiscal americano ou não. Suponhamos que aqui sejam sócio A, sócio B e sócio C. Sócio B e sócio C ficaram no Brasil, não tocam a empresa americana, não são residentes fiscais americanos, ok? E o sócio A é residente fiscal americano, ok? Suponhamos que o sócio A é o CEO que foi transferido para tocar a operação americana, para desenvolver, e ele se tornou residente fiscal americano, ok?
O sócio D, suponhamos aqui que o sócio D é um angel investor americano, tá? Cidadania americana, ele é residente fiscal desde sempre. Pessoal, a tributação na pessoa física de cada um desses 4, dos resultados decorrentes dessa operação como um todo, ela vai ser bastante diferente de acordo com a residência fiscal ou não. Sócio B e sócio C, que são residentes fiscais brasileiros, apenas têm uma tributação. Sócio A, que é residente fiscal americano, mas também que não fez a declaração de saída definitiva do Brasil, por exemplo, que ele continua declarando no Brasil, ele tem uma outra tributação, e sócio D também, tá? Que é um americano. Então, é fundamental essa determinação, tá, da residência fiscal, porque ela impacta diretamente a tributação de cada um dos sócios. Desculpa, Henrique, segue lá. Já passei para o próximo slide seu. Combinado. Obrigado, Pedro. Bom, aqui a gente começa a conversar um pouquinho, tá? Até apresentar algumas opções em termos de como é que é a relação da empresa brasileira com a empresa de Delaware, tá? A primeira coisa que eu acho muito interessante comentar, tá, é com a nova lei tributária que foi aprovada, tá, em dezembro de 2017. Se você tem uma empresa, tá, uma C Corp, uma corporation, uma Inc. nos Estados Unidos, tá, que ela é dona pelo menos 10% de uma empresa brasileira, tá, ela tem que ser se ela for uma LTDA para fins fiscais americanos, como o Pedro já explicou anteriormente, ela é considerada para o fisco americano uma corporação também, tá? Então a gente tem uma relação de corporação para corporação estrangeira, corporação americana, corporação estrangeira brasileira. O que você pode fazer? Você pode repatriar os lucros da empresa brasileira aos Estados Unidos sem que haja nenhum tipo de tributação, tá? Então a empresa brasileira, ela opera no Brasil, paga o imposto no Brasil, só que quando for repatriar o lucro ou enviar o lucro para a empresa americana, não vai incidir nenhum imposto adicional, tá? A única exceção, em 2018, por exemplo, se você tem lucros acumulados em uma empresa brasileira, você quiser repatriar esses lucros acumulados aos Estados Unidos, aí vai ter uma alíquota de 15% aplicável ao valor, tá? Mas isso foi aprovado recentemente, como eu falei, tá? E é um ponto muito interessante para ser utilizado, analisado, principalmente em planejamentos tributários, tá? A gente sempre vê a viabilidade de se fazer isso, incluindo na questão do Delaware Flip e etc. Tá bom? Passa aqui para o próximo. Bom, de novo, né? Colocando um foco no acionista não residente fiscal americano, né? Os brasileiros, é muito importante vocês saberem como é que eu vou receber esses dividendos agora da minha empresa em Delaware, que eu sou acionista, tá? Como eu expliquei ali anteriormente, a distribuição de dividendos, né? Ela é uma renda passiva, tá? Que é considerada FDAP. Então, a sua tributação sobre esses dividendos provavelmente será em 30%, tá? Agora, a gente vai passar para um ponto. Assim, ok, será que a gente tem alguma opção para minimizar isso? Sim, temos, tá? É a questão da empresa que a gente chama de pass-through, tá? Ou transparente. O que seria isso? Pegamos a empresa brasileira, tá? Vamos supor que seja uma LTDA, e em cima dela eu tenho uma empresa, uma C Corp ou uma LLC, tá? Mas vamos focar na empresa brasileira primeiro. A empresa LTDA brasileira, a princípio, o fisco americano vai considerar ela uma corporation. Eu vou pegar e fazer o check the box, que o Pedro comentou anteriormente. O que é o check the box? Tem um formulário da Receita Federal Americana, que é o formulário 8832, aonde a Receita Federal Americana me dá a opção de escolher ou informar a ela qual que é o método tributário correto dessa empresa. Eu informaria a Receita Federal Americana que essa empresa brasileira, por exemplo, ela é uma parceria ou ela é desconsiderada para fins fiscais, que a gente chama, tá? Ou seja, todo o lucro da operação do Brasil, tá? Ele sobe diretamente para a empresa Delaware, assim como as despesas e os impostos pagos, tá? Como é que chega isso até o investidor, tá?
Dando exemplo, por exemplo, se a empresa Delaware fosse uma LLC, uma parceria, tá? Então a gente tem uma empresa brasileira que é uma parceria, uma empresa Delaware também que é uma parceria, que também é uma transparente, tá? Ou seja, todo o lucro, o imposto, a despesa da operação brasileira, ele flui até chegar no indivíduo, tá? Uma coisa que é muito importante ser feita antes, fazer um check the box, fazer um 832, com certeza fazer um planejamento tributário, tá? Realmente colocar no papel como é que está a operação hoje, quanto que eu acho que eu vou ter de lucro nos anos seguintes, tá? Para realmente tomar uma decisão pensada, tá, e correta. A gente não pode falar que sempre que você tiver uma estrutura dessa, você vai fazer o pass-through e vai ser beneficial. Não. Tem que ser estudado, tem que ser analisado com detalhes, tá? Para chegar a uma conclusão que realmente vale a pena. Tá? Pedro, tem alguma consideração em relação a pass-through? Isso aqui é um ponto importante. Isso aí. O pass-through só é possível de ser feito se a empresa for uma limitada, tá, pessoal? Se for uma SA, não. Por isso que a limitada te dá a possibilidade de fazer, não a obrigatoriedade, como o Henrique falou. Você tem que analisar se vai valer a pena essa eleição ou não, mas enquanto SA você não consegue fazer. Perfeito. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui de ganho de capital, tá? Nas vendas das ações dessa empresa Delaware agora. A princípio, tá, pessoal, se você tem uma empresa C Corp nos Estados Unidos, uma C Corporation, uma Inc., o não residente fiscal na venda das cotas dessa empresa C Corporation, a princípio será isento, tá, na tributação das cotas de uma C Corporation apenas. Tá? Se você tiver uma empresa que é uma LLC, tá, uma parceria, aí existem muitas leis tributárias, regulamentações para analisar, tá? E provavelmente, se você tem uma parceria, você vender, tá, a sua parte dessa parceria, provavelmente essa venda vai estar sujeita a uma tributação na fonte de 35%, tá? Que posteriormente pode ser utilizada para abater a base tributária no momento da declaração do imposto de renda de outras rendas. Tá? Então a parceria ela meio que não faz uma distinção se você teve um ganho de capital ou não, porque tudo acaba passando direto ao investidor. Tá? É um pouco mais complicado. Mas se você tem uma empresa que é uma C Corporation, você é um não residente, a princípio a venda das suas ações elas vão estar isentas. Tá? Mas de novo, existem muitas regulamentações e toda transação que ocorre quando se vende as ações de uma empresa, faz uma troca de acionistas, deve ser analisada no detalhe. Tá? Bom, vamos lá. Passar aqui para o próximo slide. Mais um ponto que é muito importante, tá? Que muita gente não sabe, tá? E realmente tem um impacto muito grande aos não residentes fiscais americanos, é a questão sucessória, tá? Nos Estados Unidos, o não residente fiscal, quando ele possui ativos nos Estados Unidos, esses ativos, tá? Eles ficam expostos a imposto de sucessão, que é de 40% sobre os valores de ativos que excedam 60 mil dólares, tá? Então, passou de 60 mil dólares, correu a sucessão, tá? Então, por exemplo, das cotas de uma empresa americana, aquele valor pode estar sujeito a um imposto de 40%. Tá? Isso para o não residente é muito pesado. Por que eu falo isso? O residente fiscal americano ele só paga esses 40% a partir de 2018, com a nova lei tributária, quando o valor desses ativos ultrapassa 11,2 milhões de dólares. Tá? Então você vê que a discrepância é muito grande entre esse imposto de sucessão para o residente fiscal e o não residente fiscal. Tá? Existem maneiras, tá, da gente fazer uma proteção patrimonial contra isso, né? Por exemplo, incluir uma empresa offshore no meio dessas transações, tá? Isso ocorre muitas vezes, muitos de vocês devem saber, tá? Se não sabem, a gente vai ficar muito feliz de ensinar a vocês também no futuro, tá? Mas existem maneiras da gente poder proteger o investidor brasileiro em relação ao imposto de sucessão nos Estados Unidos, que realmente é muito pesado, tá?
Pedro, acho que da parte tributária eu cobri aqui tudo que eu queria. Tá? Beleza, Se tiver obrigado, alguma Henrique. consideração, fica à vontade. Não, muito bom, muito bom. Repassou tudo mesmo. Pessoal, eu vou pegar um ponto aqui do Rodrigo Fraga, se a isenção do ganho de capital é Brasil ou Estados Unidos. É Estados Unidos, Rodrigo, e propriamente dito não incide, tá? É uma não incidência. Por quê? Porque como o vendedor é não residente fiscal americano, ele não está sujeito na tributação americana na venda do ativo. É por isso, tá bom? Pessoal, vamos repassar algumas perguntas aqui. A gente tem 10 minutinhos. Eu vou repassar algumas perguntas de vocês e vou deixar aqui os contatos. Alguém pediu para o Henrique repetir os dias do Substantial Presence Test, tá? Baixem esse guia, tá? Nessa página aqui, goglobo.drummondadvisors.com.br, existe um guia, tá? O governo americano tem um programa para atração de investimento nos Estados Unidos chamado Select US. A Drummond é parceira desse programa e a pedido do programa americano nós fizemos esse guia e lá tem uma página especificamente sobre a contagem dos dias, sobre as formas de você se tornar residente fiscal americano, tá? E aí eu vou chegar numa das perguntas. Então baixem o guia porque vocês vão ter lá para consulta futura muito do que a gente falou aqui, especificamente essa questão que tem lá 2 páginas só sobre isso. Aproveitar para falar, para pegar esse gancho para responder uma pergunta. Alguém perguntou assim: se tornando residente fiscal, você te facilita ter o green card? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Entendam o seguinte: o status tributário não tem nada a ver com o status imigratório. Então vamos lá. Você pode ser residente fiscal americano e não ter green card, mas se você tiver green card, você será residente fiscal americano. Ok? Você pode se tornar residente fiscal americano sem ter sequer visto de trabalho nos Estados Unidos. O Substantial Presence Test, ele se aplica à pessoa que está nos Estados Unidos mesmo a turismo. Então, se você vai à Disney, se você vai muito a Nova York, passeia com a família, etc, mas extrapolou os 183 dias, você vai se tornar residente fiscal americano. E aí o pessoal brinca e fala assim: mas não é possível, eu só visito, eu venho aqui para Disney, eu vou me tornar residente fiscal? Vai, tá? Você passou e extrapolou mais tempo, ok? Existem algumas isenções, a mais famosa delas é o visto F. Se você está com o visto F de estudante, esses 183 dias não contam, tá? Então, por favor, dissociem a ideia de imigração e visto do aspecto tributário. Tá? São coisas distintas e o vínculo entre elas, o único vínculo necessário entre eles é que, se for um green card holder, se tiver o green card, você será residente fiscal americano. Todo o resto é absolutamente independente. Ok? Tem uma pergunta aqui, Pedro, aqui. Diga lá. Deixa eu adicionar um pouquinho na questão, já que está falando. A gente falou muito do não residente fiscal, tá? O residente fiscal americano, a tributação dele de renda ordinária, que seria salário, tá, lucros, essas coisas, normalmente vai cair na tabela progressiva, tá, de 10% a 37%. O que vai diferenciar a tributação é no ganho de capital e recebimento de dividendos de empresas americanas, de corporações americanas, tá? Que a tributação vai de 0%, 15%, 20%. Tá? Então, a princípio, recebeu renda nos Estados Unidos ou no Brasil, você é residente fiscal americano, tá? Para receber salário, por exemplo, é 10% a 37%. Dividendos e ganho de capital, você tem essa alíquota um pouco menor, tá? Ótimo, Henrique. Você responde aí a pergunta do Roger Maia. O Roger tinha perguntado isso. Sendo residente fiscal, eu tenho um prolabore no Brasil ainda. Qual que é a tributação? É essa, entra como renda ordinária da tributação brasileira. Lembrando o seguinte: o residente fiscal americano, ele sofre tributação de todas as rendas no globo, tá? A tributação global. Então vai atingir a sua renda brasileira dessa forma que o Henrique colocou, tá bom? Deixa eu pegar o Sérgio fez a pergunta aqui: quais seriam os impostos no Brasil e nos Estados Unidos associados a essa operação? Sérgio, eu acho que a gente te respondeu mais para frente, a gente estava um pouquinho, logo depois veio o slide do IOF, do IR, tá? O Thiago pergunta sobre sendo residente societário e obtenção de green card. Não,
tá? Não tem essa relação direta. Se tiver um prolabore da matriz brasileira para residente nos Estados Unidos, a tributação é de 30%. Roger, é esse ponto que o Henrique acabou de levantar, tá? O Rodrigo coloca aqui, qual o problema de ter 100% da operação fora para atender clientes americanos? O seu negócio é de software as a service, né, Rodrigo? Problema nenhum, tá? Problema nenhum. Você pode ter toda a sua operação nos Estados Unidos, tá? Fazer toda essa operação, tanto do desenvolvimento quanto do atendimento ao cliente e o licenciamento e etc. Tá? Agora, você vai ter que estar atento onde estão os custos dessa operação. Tá, Rodrigo? Isso é uma coisa muito... isso é uma coisa que o empresário às vezes negligencia. Ok, eu quero vender para o americano, eu estabeleço, eu faço todo o licenciamento e etc. Mas onde estão os custos dessa operação? Onde está o desenvolvimento? Onde está o intangível? Onde está toda a parte administrativa? Você tem que remunerar essa parte. Se essa parte ainda está no Brasil, você vai então remeter parte dessa receita para remunerar o custo que o Brasil está te fornecendo, tá? Só voltar aqui para você visualizar isso melhor. Nesse caso aqui, tá, Rodrigo? Suponhamos que a sua Inc. Tá, faz todo o licenciamento e etc. Ok? A receita entra aqui, mas o intangível ainda é da empresa brasileira, tá? Os desenvolvedores ainda estão na brasileira, o seu administrativo, contábil, financeiro, tudo está na brasileira. O que está acontecendo aqui, Rodrigo? Você está alocando as receitas na americana, mas o custo está todo alocado na brasileira. Você tem que remunerar a brasileira por isso. E aí você vai ter aqui um contrato entre essas duas empresas, tá? Aqui você pode ter um reseller, você pode ter um distribution agreement, você pode ter um contrato de prestação de serviço, tudo vai depender da natureza da relação entre as duas partes. E você precisa remunerar. A Receita Brasileira vai ficar de olho nisso, porque a Receita Brasileira ela precisa que você pague isso para que ela tenha algo a tributar, tá? E a Receita Americana vai ficar de olho nisso, porque ela não quer e não vai deixar que você remunere a brasileira de uma forma absolutamente aleatória. Ela não quer, então, os olhares das duas receitas, grosso modo, é o seguinte: a americana não quer que você aloque custos exorbitantes na brasileira, diminuindo o lucro líquido do americano, porque é sobre o lucro líquido que se tributa. Importante, pessoal, não existe presumido, tá? Só lucro real. Então a Receita Americana vai evitar que você reduza artificialmente a base de cálculo da empresa americana. E, por sua vez, a Receita Brasileira vai ficar de olho para saber onde está alocada a receita correspondente a esse custo. Então, é a Receita Brasileira puxando para ter receita no Brasil, enquanto a americana puxando para você não diminuir artificialmente a base de cálculo da operação americana. Tá bom? Mas não é inviável você ter essa operação 100% nos Estados Unidos, não. Tá? O Rodrigo, aí você está falando, você tem duas empresas, né? Uma Inc. em Newark e 2 CNPJs no Brasil, parte da operação está no Brasil, a receita está na Inc. Não existe vínculo direto, a não ser o mesmo corpo societário. Vem algum problema nisso? Rodrigo, esse vínculo que dá ensejo à regulamentação e às preocupações tributárias não precisa ser direto. No caso aqui você tem controle comum, as duas empresas são controladas pelas mesmas partes, então tem sim uma obrigatoriedade de preço de transferência. Manda um e-mail para a gente aí, ó, tá? Estou deixando os contatos, porque daí a gente pode tratar do seu ponto específico, mas você tem sim que fazer esse exercício, ok? Pessoal, a gente está chegando aí nos últimos minutos da nossa apresentação. Os contatos meu e do Henrique estão na tela. Tá? De novo, tem aqui o site, tem o site nosso, tá? E o site diretamente para o guia, tá? Publicado por nós aí com o pessoal do Select US. Fiquem à vontade para nos mandarem perguntas, sugestões, etc. Visitem o site. A gente aqui falou de apenas um dos serviços que a Drummond presta, tá? E uma das coisas que estão mais em voga, né, que a Softex sempre traz para a gente e nos sugere falar a respeito. Existem diversas outras questões, diversos outros temas muito interessantes para serem falados, e a gente fala em diversos webinars,
tá? Sobre esses temas. Então, querendo estar no mailing nosso, mandem um e-mail para mim, para o Henrique, tá? Entrem no site, se cadastrem, porque a gente faz diversos webinars levando ao público aí esses conhecimentos técnicos que são importantes no momento de você planejar a sua operação, você planejar a expansão, a captação e etc. Tá? E é sempre um prazer, a gente vai estar sempre à disposição para esclarecer vocês quanto a isso, tá bom? Também o pessoal da Softex está sempre à disposição, né? Voltar a agradecer aí o Guilherme e a Sabrina, são pessoas que estão sempre, têm conhecimento técnico de tudo, né? Que a gente da internacionalização, e tem também aí toda a disponibilidade de ajudá-los a navegar nesse tipo de projeto, tá bom? Eu espero que tenha sido útil, muito obrigado a todos, tá? Fica aí o nosso agradecimento, e entrem em contato, e fiquem atentos para o mailing tanto da Softex quanto o nosso, porque vão haver outros webinars aí para frente. A Softex organiza webinar sobre outros países, aqui a gente falou sobre o Brasil e Estados Unidos, mas tem outros, e a Drummond fala bastante sobre os temas envolvendo os Estados Unidos também. Ok? Pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido útil. Henrique, valeu, muito obrigado, acho que o pessoal gostou, e até a próxima, a gente vai estar em contato, ok? Obrigado, Henrique. Obrigado, Pedro. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.